Olá, eu sou Marcos Gabriel de Moura Batista, tenho 23 anos, moro na cidade de Santa Cruz do Piauí, sou graduado em Ciências Contábeis pelo Instituto de Educação Superior Raimundo Sá e fico muito feliz por meu artigo ter sido aprovado para ser apresentado no maior evento online de contabilidade do Brasil, que é o Comic-Con. Bem, o tema do meu artigo é Análise da política de dividendos das sociedades anônimas de capital aberto do setor de tecnologia da informação nos exercícios de 2013 a 2017. Dando introdução, tem-se que com o crescimento cada vez maior do mercado de ações e aumento da competitividade entre as diversas empresas, torna-se essencial a divulgação das informações contábeis para o público. Parte dessas informações diz respeito à distribuição de dividendos, que quando bem elaborada, quando bem estruturada por uma empresa, torna-se vantagem competitiva desta em relação às demais. Diante disso, esta pesquisa se justifica pelo fato de que a política de dividendos é mais um fator a ser analisado pelo investidor na hora de aplicar um capital em determinada companhia. O problema da pesquisa é saber quantas empresas do setor de tecnologia da informação pagaram um payout acima de 25% do lucro líquido referente à política de dividendos nos exercícios de 2013 a 2017. O objetivo geral da pesquisa é verificar se a porcentagem de lucros distribuídos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio foi maior que os lucros retidos, considerando a soma do total distribuído pelas empresas em cada ano e também o total em 5 anos. Os objetivos específicos são apresentar teorias, definições sobre sociedade anônima e mercado de ações, mostrar através de quadros, tabelas e gráficos os dados relevantes à análise do pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio do setor de tecnologia da informação, saber se as empresas do ramo de tecnologia da informação apresentaram política de dividendos fixa. Então, ao final, vai ser possível responder ao problema em questão e atingir aos objetivos aqui expostos. Abordagem teórica relacional aplicada. Classificação das sociedades empresariais. De acordo com o Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002, as sociedades empresariais classificam-se em sociedades em conta de participação, sociedade em nome coletivo, sociedade em comunidade simples, sociedade por cota de responsabilidade limitada e sociedade anônima, sendo esta última alvo desta pesquisa, mais especificamente as sociedades anônimas de capital aberto. Sociedades anônimas podem ser do tipo fechado ou aberto, e não importando o tipo, sua principal característica está em disponibilizar ações no mercado. O histórico das sociedades anônimas está pautado em doutrinas. Seguindo a doutrina comercialista, estas surgiram na Idade Média, sendo a precursora a Casa de São Jorge. Outros doutrinadores já afirmam que originaram-se com a Companhia das Índias no início da Idade Moderna, sendo a precursora a Companhia Holandesa das Índias, e passaram por 3 fases distintas, que foram a outorga, a autorização e a regulamentação. No Brasil, elas também passaram pelas 3 fases citadas anteriormente: a outorga com o poder imperial, exemplo que é o Banco do Brasil, a autorização com o Código Comercial, regulamentação através dos ordenamentos jurídicos europeus, e sendo que no Brasil ainda funciona uma dualidade de sistemas, que é o de regulamentação para companhias fechadas e autorização para companhias abertas. Sociedades anônimas de capital aberto. Para ter seu capital aberto, a companhia deve ter autorização do governo por meio da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia federal, criada pela Lei nº 6.385, de 1976, cujo objetivo é regular e fiscalizar o mercado de capitais. O mercado de capitais é onde são efetuadas as diversas operações abrangendo os diferentes tipos de valores mobiliários, tais como ações, debêntures e bônus de subscrição. Acionistas e seus direitos. Participação nos resultados. Quando uma empresa ofere lucro ao final de um período, os acionistas desejam receber parte dos lucros que vierem a ser alcançados. Estes serão concedidos geralmente na forma de dividendos e vai depender das espécies das ações que cada acionista possui, se são ações ordinárias ou ações preferenciais. Lucros e dividendos. Caso venha a empresa obter lucro, este terá que constituir reservas, reter lucros e distribuir dividendos. Dividendo é a parcela do lucro utilizada para remunerar os sócios, sendo que o mínimo é de 25% do lucro líquido, ajustado ou não. Então,
O lucro líquido obtido no final ele vai ter três destinações: constituição de reservas, retenção de lucros e distribuição de dividendos, sendo que os dividendos são utilizados para remunerar os sócios. Porém, existe outra forma de distribuição do lucro, que é os juros sobre capital próprio. Eles são semelhantes aos dividendos, podem constituir os próprios dividendos obrigatórios, são pagos somente quando o resultado do exercício é positivo, e o que diferencia o dividendo dos juros sobre capital próprio é o fator da tributação. O acionista que recebe juros sobre capital próprio, a ele é também passado uma obrigação a título de imposto de renda retido na fonte no valor de 15%. A vantagem vai para a empresa que paga juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio, o montante total dos juros sobre capital próprio é utilizado como despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social. Política de dividendos. É uma política de pagamentos utilizada pelos gestores aos acionistas. É uma das principais decisões financeiras, pois vai diminuir a importância dos lucros retidos. Através do payout pode-se identificar o quanto do lucro é distribuído em forma de dividendos e ou juros sobre capital próprio. Então, o payout vai ser dividir os dividendos e ou juros sobre capital próprio pelo lucro líquido do exercício. Existem algumas teorias contra e a favor da política de dividendos. As teorias contra são a teoria residual e a teoria da irrelevância dos dividendos, onde estas afirmam que, em resumo, que os dividendos não afetam o preço das ações no mercado. Já a relevância dos dividendos é contrária a este princípio. A relevância dos dividendos afirma que os dividendos afetam sim o valor do preço das ações do mercado, que é o que ocorre na prática. Capítulo 3. Métodos aplicados na coleta e análise dos dados. Delineamento quanto à fonte dos dados e tipo de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, pesquisa documental e também quantitativa. O campo mostral das empresas escolhidas foi através do acesso ao site da Bovespa. O setor escolhido foi de tecnologia da informação e apresenta um total de 7 empresas. O segmento de equipamentos e serviços possui um total de 2 empresas, que é a Positivo Tecnologia SA e a Taltec SA. O segmento de programas e serviços apresenta um total de 5 empresas, que é a BQR Soluções Informáticas SA, Links SA, Quality Software SA, Senior Solution SA e a TOT VS SA. Os passos escolhidos, os procedimentos elaborados para poder chegar ao resultado da pesquisa foram os seguintes: acesso às demonstrações financeiras através do site das instituições, através do site da Bovespa, análise das demonstrações financeiras e outros documentos referentes ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, cálculo do índice payout. Para o cálculo não foi considerado ajuste no lucro líquido, cálculo da média aritmética e desvio padrão. Os cálculos foram efetuados em planilhas eletrônicas elaboradas com base nos dados da pesquisa no programa Excel. Será feita análise segmental, seguidamente de uma análise geral do setor, e os dados serão expostos em tabelas, quadros e gráficos. Capítulo 4. Resultados e discussões. Análise da política de dividendos no segmento de equipamentos e serviços. Quadro 1. Distribuição efetuada em dividendos e juros sobre capital próprio pelas empresas do segmento de equipamentos e serviços. Este segmento possui apenas 2 empresas, que é a Itautec SA e a Positivo Tecnologia SA, sendo que destas duas, somente a Positivo obteve um resultado favorável, positivo. Então, foi a única do segmento. A Itautec não obteve resultado positivo, então não foi possível identificar sua política de dividendos. Já a Positivo, nos anos em que ela obteve um resultado favorável, sua política foi distribuída, seus lucros só foram distribuídos em forma de dividendos e não ultrapassaram os 25%, conforme está mostrando na tabela, no quadro. Tabela 1. Proventos distribuídos por ano no segmento de equipamentos e serviços. Então, essa tabela engloba todos os dados das empresas, a somatória dos dados em cada ano e também o total nos 5 anos. O que vale destacar aqui, nessa tabela, é o payout total nos 5 anos, que ficou 24,60%. Então, esse foi o payout total obtido pelo segmento. Análise da política de dividendos no segmento de programas e serviços.
Quadro 2. Distribuição efetuada em dividendos de juros sobre capital próprio pelas empresas no segmento de programas e serviços. Destaque aí para as empresas BQR Soluções Informáticas SA e a Quality Software SA. Estas duas empresas, sua política está pautada somente em dividendos. Ambos tiveram prejuízo em um dos anos analisados, conforme está mostrando. E seu payout não ultrapassou os 23,75%. A Lynx SA, em 2 dos anos, optou por distribuir somente em dividendos, que foi no ano de 2016, e no ano de 2014 ela distribuiu seus lucros em forma de juros sobre capital próprio. Então, nos demais anos ela utilizou as duas formas de distribuição. Então, ela procura distribuir mais sempre das duas formas. Seus payouts em destaque foram nos anos de 2015 e nos anos de 2016. Continuando o quadro, a Senior Solution SA das empresas analisadas é quem enfatiza mais a forma de juros sobre capital próprio. Em 2 anos ela distribuiu dividendos, porém em valores relativamente pequenos. Seu principal destaque em relação ao payout vai para o ano de 2015, que chegou a 38%, e os demais anos ficaram em torno aí dos 28%. Então, das empresas analisadas, essa é que enfatiza os juros sobre capital próprio. TOT vs SA. Das empresas, esta é a que mais se destaca pelo fato de distribuir sempre dividendos e juros sobre capital próprio e possuir sempre os maiores payouts. No ano de 2013, ela distribuiu cerca de 70% do seu lucro líquido obtido. Tabela 2. Provérbios distribuídos por ano no segmento de programas e serviços. O principal destaque para essa tabela vai para o ano de 2013, onde as empresas distribuíram 62,41%. E o payout total ficou em torno de 58,14%, demonstrando que as empresas do segmento optam mais por distribuir do que reter lucros. Análise da política de dividendos do setor de tecnologia da informação. Gráfico 1. Índice de payout anuais das empresas do setor em porcentagem. O intuito do gráfico é apenas expor de forma melhor os dados mostrados nos quadros 1 e 2 dos segmentos. Então, esses dados já foram mostrados, porém o gráfico mostra de melhor forma os payouts das empresas. O destaque aí vai para a TOT VS, para a Lynx e para a Senior Solution, que foram as empresas que mais distribuíram dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, possuíram os maiores payouts. Tabela 3. Proventos distribuídos por ano pelo setor de tecnologia da informação. Os destaques aí vão para o ano de 2013, em relação ao payout, que chegou a 60,53%. O payout total ficou em torno de 56,99%, quase 57%. E desse valor, desses 56,99%, a maior parte foi em forma de dividendos, conforme está destacado. Então, o setor distribuiu mais dividendos do que juros sobre capital próprio. Gráfico 2. Relação entre dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos nos 5 anos em porcentagem. Embora o setor tenha distribuído mais dividendos, o gráfico 2 mostra que está sendo dado uma maior importância aos juros sobre capital próprio do que aos dividendos. No ano de 2013, os dividendos superaram os juros sobre capital próprio. Já no ano de 2017, foi ao contrário, os juros sobre capital próprio já ficaram bem superiores aos dividendos. Conforme pode perceber, os dividendos estão regredindo e os juros sobre capital próprio estão progredindo neste setor. Quadro 3. Média de distribuição das empresas por ano que obtiveram lucros e desvio padrão. O intuito desse quadro é mostrar se as empresas tendem a ter uma política de dividendos fixa ou variável de acordo com o desvio padrão em relação à sua média. Conforme está destacado o quadro, o desvio padrão não chegou nem a 1, que mostra que as empresas desse setor tendem a ter uma política de dividendos fixa. Capítulo 5. Considerações finais. Quanto ao problema, ficou evidenciado que 3 das 7 empresas analisadas no setor distribuíram payout acima de 25%, foi a TOT VS SA, Senior Solution SA e a Lynx SA. Quanto ao objetivo geral, conclui-se que o payout distribuído pelas empresas foram superiores aos lucros retidos em todos os períodos analisados e também no total distribuído pelos 5 anos. Foram apresentadas algumas teorias e definições sobre sociedade anônima e mercado de ações. Além disso, foi demonstrado
através de tabelas, quadros e gráficos os dados relevantes às análises. Constatou-se ainda que as empresas que obtiveram prejuízos em alguns dos anos analisados no setor são empresas que optaram por adotar somente os dividendos como forma de distribuição. Então, essas foram as considerações finais, essas foram algumas referências utilizadas e é isso. Muito obrigado.